Meu Deus, abençoa a Tua palavra e dirija tudo o que vai ser falado nesse vídeo. Que em nome de Jesus seja repreendido o espírito da distração e do mau entendimento. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse versículo mostra a preocupação do apóstolo Paulo em relação aos membros da igreja de Coríntios, pois ele temia que, da mesma forma que a serpente enganou a Eva, também estava enganando as pessoas de sua época, onde as atitudes que aquelas pessoas estavam tendo mostravam a Paulo a ação da serpente na vida delas. E esse mesmo cenário que Paulo via em sua época é o que vemos hoje. Pessoas sendo enganadas pela serpente. Infelizmente, muitos ignoram a serpente, ou até acham que é uma simples invenção, mas ao longo dos tempos, o diabo vem trabalhando na cabeça do ser humano e semeando a morte. Nesse vídeo, iremos falar de uma das principais fraquezas humanas: os pensamentos. Esse dom que Deus deu exclusivamente ao ser humano, mas que, influenciado por coisas erradas, pode se tornar maior inimigo na vida de uma pessoa. A mente que produz nossos pensamentos possui duas grandes portas de entrada. A primeira delas é o que você vê, e a outra é o que você ouve. Esses dois sentidos são portas de acesso para a sua alma. O diabo sabe muito bem disso, e trabalha nessas portas de acesso desde o início, pois ele sabe que o que você vê e dá ouvidos fica armazenado no seu cérebro, seja no seu consciente ou no seu subconsciente. Por conta disso, vemos hoje que cada vez mais o mundo está sendo projetado para possuir os seus olhos e os seus ouvidos. Hoje, uma pessoa passa em média 9 horas por dia diante de um celular. São mais de 3.000 horas por ano, vendo e ouvindo informações que vêm das mais diversas fontes. E se fizermos uma análise, quanto das informações que chegam até nossos olhos e ouvidos e que vão direto para o nosso cérebro, podemos considerar como proveitosas e de valor? Infelizmente, a maioria das coisas que usamos para alimentar a nossa mente são praticamente lixo. Como dizia Salomão em Provérbios capítulo 15, versículo 14. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Isso nunca foi tão verdadeiro como nos dias de hoje, mas não quer dizer que você deva jogar fora o seu celular ou a sua televisão, mas que você comece a selecionar mais o que passa pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, e o que você tem guardado dentro de si. O poder dessas portas de entrada são tão grandes que o diabo tem as usado para lançar desafios na internet. Desafios que já levaram milhares de jovens à morte. Tudo porque o diabo sabe fazer uso dos acessos que nossos sentidos dão. E com isso, consegue afetar diretamente a própria alma das pessoas. E as pessoas nem se dão conta. Recentemente vimos pessoas que tiraram a própria vida devido às coisas que viram e ouviram. Pois uma vez que a semente da palavra de morte entra no cérebro de uma pessoa, o diabo e seus demônios começam a regar, dia a dia, até que seja gerado o fruto da morte. Essa semente vai enraizando no ser humano, se alastra pela alma, e a pessoa fica sem estrutura e entra em colapso. Quando Deus fez o ser humano, o diabo percebeu que poderia usar desses acessos para destruir a criação de Deus. E vemos que primeiro ele entrou pelos ouvidos de Eva e depois pelos olhos. Primeiro ele falou que não havia nenhum mal em comer do fruto. Depois disso, Eva olhou a beleza do fruto e comeu. As duas portas foram acessadas. E não se engane, meu amigo, o diabo não abandonou essa tática. Ao contrário, essa tática vem sendo aprimorada séculos após séculos. E vemos que, ano após ano, essas táticas de acesso a essas portas de entrada para a alma estão cada vez mais sendo ampliadas. O diabo descobriu o maior ponto fraco da humanidade. Ele descobriu que o que o homem ouve e vê vai imediatamente para a alma. Mas essa mesma porta de entrada que o diabo utiliza também pode ser usada por Deus. E da mesma forma que o diabo lança a semente de morte usando dessas portas de acesso, Deus faz uso dessas mesmas portas para lançar a palavra de vida. O problema é que o ser humano tem dado mais acesso ao diabo do que a Deus. Eu te pergunto, quem vem dizendo para você
Que seu passado é melhor que seu presente? Eu te pergunto, quem é que disse para você que você não pode? Quem te fez acreditar que você é feio, que você é baixo, que você está muito velho, que você está muito novo, que não tem mais espaço? Quem é que te falou isso? Alguém falou. Você não tinha enxergado isso até alguém acessar uma das suas portas de acesso e plantar essa semente de defeito, essa semente de desqualificação. Quem te falou que para você não tem mais jeito? Quem é que te falou isso? Certamente não foi Deus, e nem a Bíblia. Mas de alguma forma, isso entrou em você, e entrou de tal maneira que hoje a sua mente está trabalhando contra você. A semente da morte está gerando fruto. Talvez vendo esse vídeo, você já esteja percebendo isso, e ganhando lucidez. Agora, imagine se você entregar sua vida a Jesus, se você deixar a palavra de Deus entrar. Quando Davi foi ser consagrado rei, Davi nem estava na lista de consagração. Quando Jessé, o pai de Davi, ficou sabendo que o profeta Samuel iria ungir um de seus filhos como o próximo rei de Israel, Jessé logo chamou todos os seus filhos, menos a Davi. Foi como se ele dissesse: olha, Davi, você não é igual aos seus irmãos. Você é inferior a eles. Você é menos do que eles. Você não tem a capacidade que seus irmãos têm. Você nunca segurou uma faca na mão. Você não sabe o que é ser um guerreiro. Você não tem condições de ser rei. Mas o julgamento do Jessé era falho. Como podemos ver em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 a 13. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não tentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque esse não é. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então, Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse Jessé: ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o escolhido. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi visto por seu próprio pai como inferior, como o menor. Na visão de seu pai, ele não tinha condições de ser rei. Mas vimos que a forma como Deus nos vê é diferente de como esse mundo nos vê. E mesmo ouvindo todas aquelas palavras de seu pai, no momento que o chamaram, ele logo se apresentou, pois as sementes de morte plantadas não deram fruto em Davi, e ele se apresentou. E foi ungido rei diante de seus irmãos. Meu amigo, minha amiga, independente do que te falaram ou deixaram de falar a seu respeito, não dê valor a essas palavras de morte. Isso não deve entrar em você. As pessoas têm a tendência de falar para você o que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, o que você não tem condições de fazer. Mas não interessa o que elas dizem. A promessa era para Davi. A promessa é para você. A promessa é sua. Agarre sua unção. Se torne rei. Você é como um computador. E você pode ter o melhor computador do mundo. Mas se você colocar um programa errado nele, ele não vai rodar. Se entrar um vírus nele, ele vai ficar lento. Vai começar a dar problemas. A sua mente é um computador que armazena um monte de coisas a toda hora. E tem coisas que entram que vão deixando a sua fé lenta, a sua oração lenta. Sua conduta diante de Deus vai ficando lenta. Seu poder de reação diante dos problemas vai ficando fraca. Vigie. Avalie de forma espiritual tudo o que se apresenta diante de você. Delete tudo que não presta. Arranque as sementes de morte. E dessa forma, o Espírito Santo vai escrever uma nova história na sua vida. Da mesma forma que escreveu na vida de Davi, que não deu ouvidos às coisas que seu pai falou. E hoje usamos sua história como um exemplo de fé. Repita comigo: eu posso
Eu tudo posso, naquele que me fortalece. O meu Deus é maior que tudo isso. O meu futuro será melhor do que o meu presente. Eu vou fazer a diferença. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que essas sementes de morte não tenham domínio sobre a minha mente. Espero que você tenha entendido e que tenha cuidado com essas duas portas de entrada. Elas devem estar abertas para Jesus. Seus ouvidos têm que estar abertos para a voz de Deus. E seus olhos têm que estar atentos a tudo o que acontece ao seu redor, vigiando, para que Ele que está ao derredor não tenha como tocar em suas fraquezas. Que a partir de hoje você recuse o que o diabo está trazendo nos seus ouvidos e diante dos seus olhos. Amém. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus.